Em Vila Nova de Gaia, uma pequena cidade junto ao porto, vivia Ana e o seu marido, Antônio. Ana cuidava da filha deles, Joana, uma jovem que, após um acidente, tinha ficado em cadeira de rodas. A vida estava longe de ser fácil, mas Ana mantinha uma esperança teimosa de que tudo melhoraria. Numa tarde cinzenta, Antônio entrou na sala com um ar sombrio. Ana, sabes que o Estado só cobre parte dos medicamentos, não é? E o resto, vamos ter de pagar nós. Ana apertou os lábios, tentando não mostrar o desespero. Mas eles vão atribuir uma pensão a Joana, certo? Antônio franziu o sobrolho. Pensão? Sabes bem que isso mal dá para pagar um café no centro do porto, quanto mais os tratamentos dela. Ele virou-se para a filha, que estava deitada de costas para a parede, e sussurrou para Ana. Ana, há instituições onde cuidam destas pessoas e o tratamento é gratuito. Devíamos internar a Joana. Assim, pelo menos, não ficamos a afundar-nos nas contas. Ana regalou os olhos, quase a rir da ideia, ou a chorar. Internar a nossa filha? Estulou-te. Ela é a nossa filha. Não é um cãozinho para deixar num canil só porque custa dinheiro. Antônio deu um passo atrás, irritado. Olha à tua volta. Quem tem filhos saudáveis só os leva a passear e a festas. E nós? Mal conseguimos pagar as contas. Se os médicos não conseguiram curá-la, para que gastar dinheiro a tentar? Este é o mundo real, Ana. Ela sentiu um nó na garganta. Não acredito que estás a dizer isto. Nós temos dinheiro para os remédios. Pois, mas não vais acreditar em mim. Tenho 3 dias para te convenceres. Antônio saiu da sala, quase batendo a porta. Ana lembrou-se do acidente. Joana a correr pela escada, Antônio a tentar acabar os corrimões que nunca terminava, e o tombo que mudou tudo. 3 cirurgias, 6 meses no hospital, e o veredito dos médicos. Cadeira de rodas, algumas horas por dia a tentar mexer as pernas, o resto do tempo a deitar. Compraram a casa numa aldeia perto de Gaia, pois Antônio dizia que viver num apartamento não é coisa para homens. Mas o trabalho para deixar a casa habitável era enorme, e o dinheiro desaparecia em obras intermináveis. Naquele dia, Ana sentia-se perdida, mas determinada. Não importava o que Antônio dizia, ela ia lutar pela filha, custasse o que custasse. Joana, meu amor, nunca mais ouças coisas assim. Eu vou lutar por ti, prometo. Joana sorriu, apoiando a cabeça no ombro da mãe, e Ana sentiu uma força que não sabia que tinha. O sol começava a pôr-se sobre Vila Nova de Gaia, lançando um brilho dourado pelas janelas da pequena casa. Ana sabia que a tempestade estava longe de acabar. E Antônio? Bem, Antônio tinha os seus próprios planos, que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, Ana vestiu um vestido leve de algodão azul marinho, que lhe caía suavemente nos ombros, deixando à mostra a delicada corrente de prata que usava ao pescoço. Nos pés calçava umas sandálias de salto médio, elegantes mas confortáveis, capazes de acompanhar nas longas horas que sabia que teria pela frente. Joana, sentada na sua cadeira de rodas adaptada, usava uma blusa branca com bordados vermelhos e uma saia rodada vermelha, que lhe dava um ar quase festivo apesar das circunstâncias. Ana ajeitou-lhe a pequena pulseira de contas coloridas no pulso, um presente que Joana adorava. Decidida a não se deixar abater, Ana dirigiu-se à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para pedir informações sobre apoios sociais e direitos para Joana. O edifício antigo tinha paredes de pedra cobertas por era, e o som dos seus passos ecoava pelos corredores silenciosos. Na recepção, foi recebida por uma funcionária simpática, chamada Catarina, que, entre piadas sobre a lentidão dos processos burocráticos, aqui, até o bacalhau secava à espera de uma resposta. Explicou-lhe quais os documentos necessários para pedir a pensão de invalidez. Mas quando Ana contou a situação a Catarina, esta franziu o sobrolho. Sabes, Ana, por vezes é mais fácil dar uma volta pelo mercado do bolhão do que conseguir que estas coisas andem depressa. Mas não desanimes, que a tua filha merece tudo. Saindo da câmara, Ana sentiu o peso do mundo nos ombros, mas também uma faísca de esperança. Passou pela pastelaria junto à praça, onde não resistiu a comprar 2 pastéis de nata, um para ela e outro para Joana. Sentaram-se num banco de madeira, e Ana observava a rua movimentada, as pessoas apressadas, enquanto Joana mordiscava o seu doce com um sorriso tímido. Foi nesse momento que Antônio apareceu, inesperado. Vestia uma camisa desbotada e calças de ganga, com um ar cansado e um sorriso forçado. Ana, já pensaste melhor? Não podemos continuar a afundar-nos assim, disse ele, coçando a cabeça. Ela encarou-o, os olhos a brilhar de determinação. Antônio, isto é a nossa filha. E eu vou lutar por ela, mesmo que tenhas desistido. Ele deu um sorriso triste, quase resignado.
Então vamos ver quem é mais teimoso, eu ou tu. Ana riu-se, um riso leve que parecia romper a tensão no ar. Sabes, até parece que estamos num daqueles filmes portugueses, onde ninguém desiste, nem que o mundo caia em cima. Antônio abanou a cabeça, meio a rir, meio a chorar. Pois, e se calhar tens razão. Mas no fundo, ambos sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava para vir. E que a história deles estava longe de terminar naquela pequena praça em Vila Nova de Gaia. Enquanto a tarde caía, Ana sentiu um arrepio estranho. Um segredo escondido no passado de Antônio começava a emergir, algo que poderia mudar tudo. E Joana, com o seu sorriso doce, parecia guardar a chave desse mistério. Ao cair da noite, na casa de Vila Nova de Gaia, Ana preparava o jantar com uma delicadeza quase ritualística. Vestia uma blusa vermelha de seda, que realçava a pele luminosa das suas costas, e uma saia preta justa que lhe desenhava as pernas longas. Nos pés, uns sapatos baixos de couro macio, práticos para a correria diária, mas ainda assim elegantes. Joana, sentada na sala, usava um vestido leve cor-de-rosa com rendas delicadas, que combinava com a sua pele pálida e os cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Enquanto mexia a panela, Ana sentiu o telemóvel vibrar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Se quiseres salvar a Joana, encontra-me na Rua do Carmo às 22 horas. Sozinha. O coração dela acelerou. Quem seria? E como saberia da filha? Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas a curiosidade e a esperança falaram mais alto. Às 22 horas, envolta num casaco comprido preto e com um lenço colorido a ocultar parcialmente o rosto, Ana caminhava pelas ruas estreitas e silenciosas da Baixa do Porto. As luzes amareladas dos candeeiros refletiam-se nos paralelepípedos molhados. Na esquina da Rua do Carmo, um homem de meia-idade, com olhos penetrantes e um sorriso enigmático, esperava a Ana, disse ele, sem rodeios. Sei que tens enfrentado dificuldades com a Joana. Posso ajudar, mas isso terá um custo. Ana apertou o casaco contra o corpo, tentada fugir, mas a vontade de salvar a filha era mais forte que o medo. Que tipo de ajuda? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele fez um gesto para que o seguisse por um beco escuro. Enquanto caminhavam, sussurrou, há tratamentos que o sistema não cobre, mas que podem fazer a diferença. Conheço pessoas, recursos. Só que a tua determinação terá de ser absoluta. Ana sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. E o que queres em troca? Ele sorriu, com um brilho quase provocador nos olhos. Isso, Ana, é a parte mais interessante. Nem tudo é o que parece. Enquanto se afastavam, Ana pensava na ironia da vida. Lutava contra o mundo, contra o marido, contra o destino. E agora contra segredos escondidos nas sombras da cidade. Ao regressar à casa, encontrou Joana adormecida, com o rosto iluminado pela luz tênue do candeeiro. Ana sentou-se ao lado dela, tocando-lhe suavemente a mão. Vamos descobrir o que está por trás disto tudo, minha menina. Prometo. No silêncio da noite, um barulho estranho veio do exterior. Ana olhou pela janela e viu uma figura indistinta desaparecer na escuridão. O mistério estava lançado e nada seria como antes. Na manhã seguinte, Ana levantou-se com o peso do segredo recém-descoberto a pressionar-lhe o peito. Vestia uma camisa branca de linho, ligeiramente desabotoada no decote, que deixava entrever uma corrente delicada com um medalhão antigo, herança da avó. Calçava umas sapatilhas de couro castanho, gastas pelo uso, mas confortáveis para os seus passos decididos. Joana, já na cadeira de rodas, trajava uma blusa de malha creme e umas calças de algodão azul claro, um contraste suave com o ambiente cinzento da casa. No pequeno café da vila, Ana encontrou-se com a amiga Sofia, uma mulher de cabelos ruivos e olhos verdes, sempre pronta a lançar uma piada para aliviar qualquer tensão. Se a vida fosse um pastel de nata, tu és aquela parte que queima no fundo, amarga, mas impossível de esquecer. Disse Sofia, enquanto servia um café com um sorriso maroto. Ana contou-lhe sobre a mensagem misteriosa e o encontro na Rua do Carmo. Sofia arregalou os olhos, mas logo disse, Ana, cuidado. Não te metas em encrencas. Mas, se fores, leva-me contigo. Sempre quis ser uma heroína de novela. Decidida, Ana começou a investigar discretamente. Visitou antigos conhecidos de Antônio, ouviu rumores na taberna local e vasculhou arquivos no centro cultural da cidade. Descobriu que Antônio tinha negócios obscuros, dívidas escondidas e que alguém estava a usar essas informações para pressioná-lo. Um dos nomes que surgia era o de Manuel, um homem influente da região, conhecido por resolver problemas de forma pouco ortodoxa. Numa tarde chuvosa, Ana recebeu uma chamada anônima. Se queres salvar a Joana, esquece o passado do Antônio. O que importa é o futuro dela. A voz era fria, distante. Ana sentiu um nó na garganta. Que futuro posso garantir à minha filha, se o presente é uma corda bamba?
Pensou, olhando para Joana, que sorriu com a inocência que só as crianças conseguem manter ponto naquela noite. Enquanto arrumava os remédios no armário, Ana encontrou uma fotografia antiga de Antônio com Manuel, ambos sorrindo para a câmera, num convívio aparentemente amigável. O mistério tornava-se mais denso, e Ana sabia que a próxima jogada seria decisiva. Do lado de fora, um gato preto cruzou a rua e desapareceu na penumbra. Ana sorriu, lembrando-se da piada de Sofia, se a vida fosse um pastel de nata. A espera pela próxima jogada começava, e o jogo estava longe de acabar. Naquela manhã, o sol mal conseguia penetrar as nuvens cinzentas que cobriam Vila Nova de Gaia. Ana vestiu uma blusa de renda bege, que deixava os ombros suavemente à mostra, e uma saia lápis preta que acentuava sua figura elegante e determinada. Nos pés, calçava sapatos de salto médio, com uma fita delicada que lhe dava um toque feminino sem perder a sobriedade. Joana, com seu vestido lilás esvoaçante e meias brancas, estava pronta para mais um dia de luta e esperança. Com um olhar decidido, Ana dirigiu-se à pequena biblioteca municipal, um espaço acolhedor com estantes de madeira escura e janelas amplas que deixavam entrar a luz natural. Ali encontrava-se Miguel, um jovem advogado conhecido por aceitar casos difíceis, sempre com um sorriso irônico nos lábios. Então, Ana, pronta para enfrentar o sistema? Perguntou Miguel, ajeitando os óculos com um gesto descontraído. Tenho de fazer, Miguel. A Joana merece mais do que burocracias e desinteresse. Respondeu ela, sentando-se e mostrando os documentos que reunirá. Miguel folheou os papéis, franzindo ligeiramente o sobrolho. Este Manuel é um nome perigoso. Se está envolvido nisto, a coisa complica-se. Ana sorriu, um sorriso meio triste, meio desafiador. Sempre gostei de desafios. E tu? Preparado para ajudar uma mãe desesperada? Claro. Mas vais precisar de mais do que determinação. Vais precisar de sorte, contactos e, quem sabe, umas doses generosas de café. Ao sair da biblioteca, Ana sentiu o vento fresco bater-lhe no rosto. O mistério em torno de Antônio e Manuel tornava-se mais denso, mas a sua vontade de lutar não arrefecia. Passou por uma banca de flores e comprou um ramo de lírios brancos, que colocaria no quarto de Joana, um símbolo de pureza e renascimento. Mais tarde, ao regressar à casa, ouviu passos apressados no corredor. Antônio entrou, com o rosto marcado pelo cansaço, mas com um brilho estranho nos olhos. Ana, precisamos de conversar. Há coisas que não te contei. Disse ele, evitando o olhar da mulher. Ela fixou, os dedos apertando o ramo de lírios. Estou a ouvir, Antônio. Mas lembra-te, a verdade não tem medo da luz. No silêncio tenso que se seguiu, o destino da família pendia numa balança instável, prestes a cair de um lado ou de outro. E, ao longe, nas sombras da noite, uma figura observava tudo, sorrindo com um segredo guardado só para si. Naquela noite, o quarto de Joana estava iluminado por uma luz tênue, filtrada pelas cortinas de renda branca que dançavam suavemente com a brisa da janela entreaberta. Ana vestia uma camisola de cetim cor de vinho, que moldava delicadamente as suas curvas e deixava entrever a pele suave do pescoço, onde pendia uma pequena cruz de prata. Os seus cabelos castanhos caíam-lhe em ondas suaves sobre os ombros, e nos pés calçava umas meias rendadas que acrescentavam um toque de intimidade e vulnerabilidade àquela cena serena. Joana, sentada na sua cadeira de rodas, trajava um vestido leve de algodão branco com pequenos bordados azuis, que contrastavam com a sua tez pálida e os olhos castanhos profundos. Ana segurava-lhe a mão com ternura, sussurrando palavras de esperança e força. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio confortável. Ana atendeu com um misto de ansiedade e cautela. Ana, é melhor tomares cuidado. Manuel não está sozinho, e o que está em jogo é muito maior do que pensas. Disse uma voz misteriosa do outro lado da linha, antes de desligar abruptamente. Ana ficou imóvel, o coração a bater acelerado. Olhou para Joana, que lhe sorriu com uma força que parecia desafiar o próprio destino. No dia seguinte, Ana vestiu uma blusa preta de gola alta e uma saia de tecido macio que lhe desenhava a silhueta com elegância. Calçou botas de couro castanho, prontas para enfrentar qualquer caminhada. Saiu de casa com Joana, que usava um chale azul claro sobre o vestido, e dirigiram-se para o centro de saúde, onde uma nova esperança de tratamento poderia surgir. No caminho, Ana sentiu o olhar atento de várias pessoas, alguns curiosos, outros claramente julgadores. Mas ela mantinha a cabeça erguida, consciente de que cada passo era uma batalha vencida. Quando chegaram, foram recebidas por uma enfermeira chamada Teresa, que, com um sorriso acolhedor, disse: Joana, hoje vamos começar um novo capítulo. E Ana, tu és a heroína desta história. Mas enquanto Ana e Joana iniciavam esta nova jornada, uma sombra invisível movia-se nas ruas de Vila Nova de Gaia.
Manuel, o homem que parecia controlar os fios do destino da família, preparava o seu próximo movimento, um segredo que prometia virar tudo do avesso. E assim, entre promessas de cura e ameaças ocultas, o futuro aguardava, incerto, perigoso e irresistivelmente dramático. Nas primeiras horas da manhã, a luz suave do sol filtrava-se pelas janelas da pequena casa em Vila Nova de Gaia. Ana vestia uma camisa de linho branca, ligeiramente transparente, que deixava à mostra a delicada pele dos seus braços, e uma saia comprida de tecido fluido, que balançava com a brisa. Nos pés, uns sapatos de salto baixo, confortáveis mas elegantes, que a acompanhavam nas suas andanças pelo bairro. Joana, com vestido cor-de-rosa claro e sapatilhas brancas, estava disposta a enfrentar mais um dia de tratamentos. Ana levou Joana até a clínica, onde Teresa esperava com um sorriso caloroso. A enfermeira trajava um uniforme azul celeste e tinha um ar maternal, mas firme. Durante a sessão, Ana observou a filha com um misto de orgulho e tristeza, enquanto Joana fazia esforço para mover os dedos, um pequeno avanço numa batalha diária. No regresso à casa, Ana sentiu-se estranhamente observada. Passou pela rua principal e reparou num homem encostado à parede de um café, vestindo um casaco pesado e um chapéu que lhe escondia parcialmente o rosto. Quando seus olhares se cruzaram, Ana sentiu um arrepio. O homem saiu rapidamente, desaparecendo numa viela estreita. Ao chegar, encontrou Antônio à porta, com expressão fechada e uma mala de viagem na mão. Ana, precisamos de falar. Já não posso continuar a fugir dos meus próprios fantasmas, disse ele, a voz trêmula. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Então fala. Não podemos mais esconder segredos. Enquanto Antônio começava a revelar verdades escondidas, a porta rangeu atrás deles. Um som discreto, mas suficiente para que Ana olhasse em direção à entrada. Nada se via, apenas a sombra da noite que se aproximava. Naquela mesma noite, um pacote misterioso foi deixado na caixa do correio de Ana. Dentro, uma fotografia antiga da família, marcada com uma cruz vermelha sobre o rosto de Antônio, e um bilhete: o passado nunca morre. Está apenas à espera de ser desenterrado. Ana fechou os olhos, sentindo o coração apertar. A guerra estava longe de terminar, e as peças do jogo começavam a mover-se numa dança perigosa e imprevisível. E no silêncio da casa, apenas o som do vento a bater nas janelas anunciava que o próximo capítulo seria decisivo. Na manhã seguinte, Ana escolheu um vestido de cetim verde escuro que lhe realçava a silhueta esguia e deixava entrever um decote subtil, envolto por um colar de pérolas que brilhava suavemente à luz do sol. Nos pés calçava sandálias abertas de salto médio, que lhe davam um ar elegante sem perder a funcionalidade para o dia agitado que a esperava. Joana trajava um vestido branco com pequenos detalhes em renda, acompanhado por uma manta azul clara que a protegia da fresca brisa matinal enquanto estava na sua cadeira de rodas. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo frouxo que realçava a delicadeza do seu rosto. Ana dirigiu-se ao tribunal local, um edifício imponente com colunas de pedra e janelas altas que filtravam a luz de maneira austera. Lá, encontrava-se pronta para enfrentar o desafio de lutar pelos direitos da filha e pela compensação que Antônio tentava negar. O ar no tribunal era pesado, misturando formalidade com uma tensão palpável. Sentada na sala de espera, Ana observava as pessoas à sua volta, homens de fato escuro, mulheres de olhar severo, e crianças que, como Joana, traziam consigo histórias de luta e esperança. O coração dela batia forte, mas a determinação era maior. Na audiência, o juiz, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, ouviu atentamente os argumentos das duas partes. Antônio, visivelmente desconfortável, tentava minimizar a sua responsabilidade, enquanto Ana falava com uma calma firme, expondo cada detalhe dos custos, das dificuldades e do amor inabalável que tinha pela filha. Durante uma pausa, Ana recebeu uma mensagem no telemóvel. Era um vídeo curto, mostrando uma sombra que se movia no quintal da casa dela, acompanhado por um texto: estás a ser observada. Ela engoliu em seco, sentindo o frio da ameaça mascarada. Mas sorriu para si mesma, um sorriso de quem sabe que não está sozinha nesta batalha. Ao sair do tribunal, Ana encontrou Sofia, que lhe lançou um olhar cúmplice e disse, com habitual ironia: se isto fosse uma novela, já tínhamos o vilão preso e o herói a ganhar o prêmio TV 7 dias. Ana riu, mas no íntimo sabia que a história era bem mais complexa. E enquanto caminhava pelas ruas de Vila Nova de Gaia, sentia que o próximo capítulo da sua vida estava prestes a começar, com mais perigos, mais revelações e, quem sabe, uma reviravolta inesperada. Naquela tarde quente de verão em Vila Nova de Gaia, Ana escolheu um vestido vermelho de algodão, justo na cintura e esvoaçante até os joelhos, que lhe realçava a pele morena e deixava entrever a curva suave das suas pernas. Nos pés calçava umas sandálias rasas com tiras douradas que cintilavam ao sol, e no pulso usava uma pulseira de prata com pequenos pendentes em forma de fado, um toque de nostalgia e força.
Joana, sentada na sua cadeira de rodas adaptada, vestia um vestido azul celeste com pequenos botões brancos e um lenço amarelo amarrado ao pescoço, que a fazia parecer uma pequena marinheira no porto. Ana caminhava pelas ruas estreitas do bairro, a carregar uma pequena mala onde guardava documentos importantes e os remédios de Joana. As casas antigas, com azulejos coloridos e varandas decoradas com vasos de flores, davam um charme único ao lugar, contrastando com a dureza da situação que enfrentava. No café da esquina, Ana encontrou-se com uma antiga conhecida, Isabel, uma mulher de olhar astuto e sorriso irônico, que agora trabalhava como investigadora particular. Ouvi dizer que andas a mexer em águas perigosas, Ana, disse Isabel, puxando uma cadeira para se sentar. Sabes que neste rio há peixes grandes, e eles mordem forte. Ana sorriu, um sorriso meio cansado, meio desafiador. Eu só quero o melhor para Joana. Se isso significa enfrentar tubarões, que assim seja. Isabel riu, tomando um gole do café. Então prepara-te, porque o Manuel não é um peixe pequeno. Ele sabe como jogar sujo. Enquanto conversavam, uma sombra passou pela rua em frente, e Ana sentiu o olhar penetrante de alguém que as observava de longe. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas ela manteve a compostura. Naquela noite, ao fechar a porta de casa, Ana ouviu um som estranho vindo do quintal. Com o coração a martelar, foi espreitar pela janela e viu uma figura encapuzada mexer no carro. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão. Ana respirou fundo, sabendo que a guerra estava longe de acabar. Mas também sabia que, com Joana ao seu lado e a ajuda inesperada de Isabel, estava pronta para enfrentar o que viesse. E enquanto as luzes da cidade se apagavam lentamente, um sorriso enigmático iluminava o rosto de Manuel, que assistia de longe a cada movimento, a cada passo desta batalha que prometia ser épica. Na manhã seguinte, o céu carregado de nuvens ameaçava chuva sobre Vila Nova de Gaia. Ana vestia uma blusa de seda creme, com mangas ligeiramente bufantes que lhe conferiam um ar delicado e sofisticado, e uma saia midi preta que lhe moldava a cintura com elegância. Nos pés calçava botas de couro castanho, gastas pelo uso, mas que lhe davam firmeza a cada passo. Joana usava um casaco azul escuro por cima do seu vestido lilás, com meias grossas que a protegiam do frio que se fazia sentir. Ana e Joana dirigiram-se ao gabinete do advogado Miguel, que as esperava com uma pasta cheia de documentos. O escritório, situado num prédio antigo com paredes revestidas de painéis de madeira, tinha o aroma inconfundível de livros velhos e café acabado de fazer. Miguel olhou para Ana, com seus olhos castanhos e um sorriso encorajador. Ana, este processo não vai ser fácil, mas temos uma carta na manga, o vídeo que recebeste, as provas das ameaças e os documentos que recolheste. Vamos usar tudo para pressionar Manuel. Ana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Não posso falhar. A Joana merece justiça, e eu não vou desistir. Enquanto discutiam a estratégia, o telemóvel de Ana vibrou. Era uma mensagem anônima, simples e direta. Ele sabe que estás a mexer nas sombras. Cuidado, Ana olhou para Miguel, que Francio o sobrolo. Isto está a tornar-se pessoal. No regresso à casa, a chuva começou a cair, molhando as ruas e as árvores que ladeavam o caminho. Ana empurrou a cadeira de rodas de Joana com firmeza, sentindo que, apesar das dificuldades, cada passo era uma vitória. De repente, uma figura encapuzada surgiu numa esquina próxima, observando-as atentamente antes de desaparecer na névoa da manhã. Ana apertou os lábios, sabendo que a batalha estava longe de terminar. Mas também sabia que, com coragem e determinação, poderia enfrentar qualquer sombra que se erguesse no seu caminho. E à medida que a tempestade se intensificava lá fora, dentro dela ardia uma chama inextinguível, a chama do amor e da luta por um futuro melhor para Joana.